No ar, mais um pão modelado que se tornou fenômeno na internet. Alguns o chamam de pão escândalo, outros ainda o chamam de pão dos sonhos. Mas que tal a gente chamar ele de pão caseiro e colocá-lo no nosso cardápio de vendas ainda hoje? Afinal, escândalo, fenômeno da internet e objeto de desejo já são seus codinomes. No ar, o queridinho da internet, pão caseiro de parmesão. Fica até o final do vídeo porque hoje tem outro pão caseiro modelado. Hoje, antes de volta, Salve Fonseca por aqui, por isso estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Hoje vamos fazer mais um pão caseiro modelado. Essa nossa massa é a massa base neutra, que não é nem doce, nem salgada. Último vídeo dessa série, porque nós já usamos todas as versões dessa massa. Ela é a base de água e é super simples, fácil e rápida de fazer. Então, se você quiser fazer uma receita sua, nossa daqui, essa receita ou uma receita sua, posta lá no nosso grupo, que daqui a pouco eu vou lá comentar e ver o que deu certo e o que deu errado. Tá chegando agora? Já se inscreve no canal, deixa o seu gostei, ativa o sininho para você receber todas as notificações no seu celular. Qualquer vídeo que a gente colocar aqui chega primeiro para você, tá bom, gente? Outra coisa, eu vou deixar aqui na seção de comentários para vocês responderem, falarem o que vocês quiserem falar aqui, dizer o que vocês acharam dessa receita e qualquer dúvida que vocês quiserem, tá bom? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar minhas redes sociais e ainda nos comentários, primeiro comentário fixado, eu vou deixar a receita completa na íntegra e no passo a passo para você fazer e vender esse pão sempre aí na sua casa. Essa receita é uma receita um pouco mais elaborada, um pouco mais difícil, é a nossa última dessa nossa série e eu peço para vocês muita paciência para fazer esse pão, mas além de ser um escândalo, além de ser bem um pouco mais elaborado, é uma massa bem simples de fazer e bem rápida. Bom, sem ocupar seu tempo, vem para cá porque essa receita a gente começa agora. Um farinha, uma forma retangular de 35 cm de comprimento, 22 cm de largura e 4 cm de altura. Essa forma deve ser alta para o modelo de pão que vamos fazer aqui. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve este ovo batido, pois ele servirá para fazer a colagem da massa uma na outra, reter o recheio na parte central para não vazar no forno e para pincelar os pães quando estiverem prontos. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve. Em um recipiente, coloque 2 gemas, 100 gramas de banha de porco em ponta de pomada, 50 gramas de açúcar e uma colher de chá de sal. Misture muito bem até formar um creme bem liso. Em seguida, adicione 400 ml de água morna e misture bem. Adicione agora a farinha de trigo reservada, que deve ser peneirada e já misturada com fermento biológico seco. 500 gramas, lembra? Coloque de uma só vez e vá misturando com a colher de pau até formar uma massa lisa. Vá acrescentando agora, nesta massa, mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos. Se precisar, coloque um pouquinho mais. Se não precisar, coloque um pouquinho menos. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que você atinja o ponto da massa que dê para mexer com as pontas dos dedos.
Comece a mexer a massa com as pontas dos dedos ainda dentro do recipiente, até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe essa massa para uma bancada enfarinhada e sobe até que a massa fique bem macia e elástica. Coloque esta massa em um recipiente pincelado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 10 minutos somente. Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada tem que estar untada com óleo. Sove a massa um pouco mais, somente para que ela perda um pouco da pigmentação e volte ao seu estado normal de macia e bem elástica. Divida a massa em 2 pedaços iguais e logo em seguida faça 2 bolas de mesmo tamanho com os pedaços de massa. Abra em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Faça uma marcação na massa já aberta em um retângulo. Marque no sentido do comprimento exatamente na metade da massa. Na parte inferior, pressione os dedos nas laterais de toda a massa. Isso vai ajudar muito na colagem da massa e vai evitar que o recheio vaze no forno na hora de assar. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar nas laterais de todo o pãozinho da parte inferior. Pincele também no meio dessa parte, somente na parte inferior. Isso fará com que a modelagem cole e torne aderência na superfície do pão e não soltem com facilidade ao crescer e ao assar. Polvilhe 50 gramas de queijo tipo parmesão ralado na parte inferior. Nivele muito bem. Enrole a massa da parte inferior, formando um pão cilíndrico. Aperte muito bem com as pontas dos dedos as laterais dos pães para ficar bem fechado e o recheio não vazar na hora de assar. Meça agora no retângulo da parte superior exatamente a metade da massa. Coloque o pão já enrolado bem centralizado dentro deste retângulo. Acompanhe. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar na superfície do pão já enrolado. Esse pão ficará no centro da massa. Na massa da parte de baixo, marque ao meio dos 2 lados.
do lado de cima e do lado de baixo. Meça ao meio novamente, formando a marcação de 4 tiras, tanto do lado de cima como do lado de baixo. As marcações precisam ficar na mesma direção. Vá marcando ao meio e ao meio, sempre até que você consiga fazer a marcação de 16 tiras de mesmo tamanho e de mesma largura. Gente, não precisa medir e nem precisa fazer as marcações como eu faço, tá bom? Eu só deixo aqui marcado para ficar mais fácil para você visualizar no vídeo, para ficar mais fácil de ver e para ficar mais fácil o corte e as tiras ainda ficarem do mesmo tamanho e da mesma largura. Portanto, faça do seu jeito e faça no seu tempo, ok? Para fazer a modelagem, você precisa seguir a técnica a seguir. Veja, pegue com as pontas dos dedos a primeira tira da parte de baixo. Passe ela para o lado de cima em diagonal até encontrar o meio da segunda tira do lado de cima. Entendeu até aqui? Pegue a primeira tira da parte de cima, passe ela para o lado de baixo em diagonal até encontrar o meio da segunda tira do lado de baixo. Agora pegue a segunda tira do lado de baixo e passe ela para o lado de cima em diagonal, encontrando exatamente o meio da terceira tira do lado de cima. Agora pegue a segunda tira do lado de cima e passe ela para o lado de baixo em diagonal, encontrando o meio da terceira tira do lado de baixo. Faça isso até terminar todo o pãozinho. Faça isso também com a outra massa, com outro pedaço de massa, com a outra bola de massa, pois aqui estamos fazendo 2 pãezinhos. Lembra disso, né? Vamos fazer de novo? Começando. Note que ao trançar as tiras na diagonal, uma tira cobre a ponta da outra. Isso é fundamental para que as pontas das tiras não soltem ao crescer e ao assar. As pontas das tiras, neste caso, ficam travadas umas nas outras. Analise comigo. Coloque os pães na forma já untada e enfarinhada. Pincele a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta, para que na hora de assar, a parte de baixo dos pães não queime. Deixe descansar por cerca de 1 hora ou até um pão encontrar um com o outro dentro da forma.
Depois deste tempo e com os pães já crescidos, pincele a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Salpique queijo tipo parmesão ralado na superfície de cada pão. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos, ou até dourar levemente a superfície de cada pão. Retire os pães do forno e, com eles ainda quentes, pincele banha derretida na superfície de cada pão.